Olá, glitches! Como vocês estão? Hoje eu vim falar sobre valores. Tudo o que aconteceu no processo de visto, para adquirir o visto. Para começo de conversa, eu achei que era fraude, tá, gente? Por quê? No Brasil, quem cuida é como se fosse uma empresa chamada VSF Global. E quando me passaram as orientações para que eu recorresse à VSF Global, eu fiquei muito insegura. Por quê? Porque você tem que mandar o seu passaporte original para eles via correio. Então eu pensei cá com os meus botões e eu falei assim: não, isso não vai acontecer. Só que isso acabou prolongando mais a questão do meu visto, tá? Porque eu demorei muito para acreditar que essa era a forma correta. E o que que eu fiz? Fui até na Avenida Paulista, na sede da VSF Global. Na verdade, não foi na sede, foi na União Europeia, que fica no Brasil, né? A sede. E eu busquei a informação na fonte. Eu fui lá pessoalmente, expliquei a minha situação para uma menina que estava na parte inicial ali da entrada e ela me orientou. Ela falou assim: olha, realmente é pela VSF Global, não é fraude e eu peço que você tente por lá. Então a minha viagem foi perdida pessoalmente porque eu levei todas as papeladas, as documentações, eu achei que eu ia resolver tudo pessoalmente e eu dei com os burros na água, porque não foi assim que resolveu. Então, eu tive que voltar para casa, mandar o e-mail e começar todo o processo pela VSF Global. Eu anotei aqui alguns valores e eu vou compartilhar com vocês e eu deixo aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, com documentações, o que eu gastei foi aproximadamente R$ 1.110. Sim, somente isso com documentação. Tanto as minhas documentações quanto a do meu filho, tá? Então, por essa questão, é, acabei gastando esse valor. E aqui eu não coloco o, os cálculos de gasto com Uber para levar as documentações para o correio. Não, não. Eu só coloquei os valores de cartório, que é uma facada, realmente, e alguns apostilamentos, porque nesse processo precisa de apostilamento raia, aí precisa de antecedentes criminais. Eu cometi um equívoco de mandar o de São Paulo, que é do estado, e na verdade precisa também do antecedentes criminais, que na verdade é nacional. Tem essa diferença também, tá? Então eu acabei gastando bastante com xerox, com documentação em cartório para fazer reconhecimento, deixar como você está fazendo essa transição, você precisa deixar um procurador no Brasil que seja alguém da sua confiança, porque não sei qual é a sua realidade, mas você pode ter bens, tudo, então é interessante, né? Então, beleza. Eu gastei R$ 1.110 em documentações. Tem alguns serviços adicionais da VSF Global que vocês podem contratar ou não, tá? Fica a critério de vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou muito econômica, tá? Então eu penso com muita racionalidade referente aos gastos. Então eu só peguei o essencial. Ah, precisa de seguro para o meu passaporte voltar? Eu contratei, porque meu passaporte é difícil tirar. Não sei se vocês têm conhecimento, mas para tirar um passaporte, se eu não me engano, tá em média entre 250 a R$ 270. Depois eu vou pegar o valor correto e deixo também aqui na descrição, tá? Vou deixar também o link da VSF Globo para que vocês possam acessar, né? E eu vim com visto de procura de trabalho. Então, vou deixar outros links também que vocês conseguem. Já, se eu não me engano, é o IRP. Eu vou deixar aqui, tá bom? Então, beleza. Foram todos esses gastos, tirando os gastos adicionais com Uber e correio, tá? Beleza. Eu não quis vir de mãos vazias, tá? Ainda mais porque eu tava com uma criança de 9 anos. Eu vim com 280 euros. E os 280 euros, na época da conversão, deu R$ 1.580, tá? Então, beleza. Depois eu tive que apostilar raia, a certidão de nascimento do meu filho
eu apostilei o meu certificado, que eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, e depois eu pedi a equivalência. A equivalência demorou bastante, tá? Mas tem uma forma, também vou deixar o link aqui para que vocês possam fazer a equivalência, porque ajuda bastante, tá? Aqui em Portugal nós temos a oportunidade de fazer vários cursos, e essa equivalência, ela nos deixa um passo à frente, tá? Para ter essa acessibilidade a essas oportunidades. A passagem, eu gastei em média 5 mil reais porque eu achei em promoção 2 passagens, tá? Eu comprei na noite de Natal, gente, na missa do galo. Eu comprei a minha passagem de madrugada, 3 horas da manhã, e aí eu achei por 5 mil reais a minha passagem do meu filho. Paguei mais um valor, porque eu ia trazer a minha cachorrinha, que é um Lulu da Pomerânia branquinha, Maia, e ela infelizmente não pôde vir. Mesmo fazendo todo o processo, todo o trâmite, fiz tudo para ela vir, e a unidade europeia ela não permitiu. Por quê? A raiva ela está erradicada aqui em Portugal e no Brasil não. Então, por causa de 10 dias, eu não pude trazer a minha cachorrinha. Então, eu tive um custo adicional em documentações e passagem da minha cachorra que eu não coloquei aqui, tá? Eu não coloquei. Eu só estou contextualizando vocês, mas eu não coloquei. Beleza. A bagagem, eu trouxe uma mala para o meu filho, que não ultrapassou, a minha mala, que não ultrapassou. Eu trouxe uma com brinquedos, eu trouxe uma frigideira, gente, do Brasil, que é a minha frigideira que eu ganhei da minha mãe, e eu uso ela para cozinhar. Não precisava, tá? Não tinha essa necessidade, mas é aquilo que eu falei sobre fatores emocionais, então ela veio na mala também. Trouxe documentações, trouxe essa frigideira, trouxe brinquedos do meu filho, e nessa mala maior ela ultrapassou, e ultrapassou muito. Então eu paguei 3 mil reais de bagagem ultrapassada pela TAP Air Portugal, tá? Não estava esperando. Eu tentei comprar pelo site e o que aconteceu? Não consegui. Começou a dar um bug lá. Que ironia, não? Pois, começou a dar um bug e aí eu não consegui, eu tive que comprar presencial. Um alerta que eu deixo para vocês. Fujam de comprar presencial. Se possível, compre pela internet, mesmo que esteja um valor exorbitante, 1.000, 1.500, 2.000, aproveitem, porque presencialmente vai sair bem mais caro, tá? Eu aprendi isso da pior forma possível, pela dor. Então, ok, já tô passando para vocês. Tem uma questão aqui, que por eu vir com uma criança, eu não pude fazer as coisas como se eu viesse sozinha, né? Porque se eu viesse sozinha, podia ir numa Airbnb, ficar alguns dias, 3 dias, pagar um valor a mais e tentar arrendar. Arrendar é o aluguel aqui, tá? Como eu tava vindo com meu filho e é uma criança, aqui eles levam muito a sério a questão do cuidado com a criança, tá? Precisa ter um quarto só pra criança, ela precisa ter a individualidade dela. Não é de qualquer jeito, tá? Aqui eles levam muito a sério isso. Então, eu tentei fazer um arrendamento desde o Brasil. Eu vou deixar também a corretora que eu fiz. Não foi barato, tá? Foi caro, tem o custo do serviço, mas o custo do arrendamento, ela não tá me pagando nada para eu fazer essa propaganda. Eu estou falando porque realmente o serviço dela é bom, me ajudou bastante. Foram 2 meses de procura pela casa perfeita. Inicialmente eu ia vir morar ali em Valadares, aí teve uma pessoa do serviço aqui de Portugal que falou assim, não, Matosinhos é melhor. Fiquei procurando em Matosinhos, quase caí em 3 golpes, porque as casas de Matosinhos, elas eram muito boas, mas do nada saía a oferta do ar, aconteceu. Outra, o contrato não existia, e uma, a senhoria, que é a proprietária, ela desistiu no meio do processo, faltava só assinar o contrato. Então, não era para ser em Matosinhos mesmo. E aí, eu consegui uma em Valadares, que era a que eu queria, próximo aqui da costa do mar, e, na verdade, não deu certo. Era muito longe do meu serviço, tudo, então não deu certo. E acabou que eu consegui um arrendamento junto a esta corretora, aqui perto de Porto, né? Que é um ótimo lugar para se morar, tá? Então eu estou aqui na região norte e não foi barato, gente. Vou falar sobre os aluguéis e os arrendamentos. Por quê? Como
estou imigrando a primeira vez com uma criança, possivelmente com uma cachorrinha, que na época eu não sabia que ela não ia vir. Então eu tive que desembolsar quase 30 mil reais de adiantamento de 2 rendas e 3 calções. Tudo isso porque os senhorios eles não querem se arriscar, né? Então, a nossa fama aqui dos brasileiros não está das melhores nessa parte de arrendamento. Tem pessoas e pessoas, né? Eu sei que, independente de nacionalidade, tem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar do mundo. Só que acontece que alguns brasileiros vieram, arrendavam e sumiam no meio da noite, não dava satisfação, ou pegava empréstimo no banco e não pagava. Então, assim, é bem complicado. Tanto que no próximo vídeo eu vou contar pra vocês a respeito da novela que foi para eu abrir uma conta bancária, tá? Mas enfim, é justamente por conta disso. Então a senhoria, não querendo ter indisposição com o imóvel dela, ela me pediu o mínimo, que foi 2 rendas e 3 calções, e eu tive que desembolsar 30 mil reais. Foi quase 5 mil euros, tá? Beleza. Então teve essa questão. Só nisso dá aproximadamente uns 35 mil reais, tá? Por que eu falei no outro vídeo 50 mil reais? Para vocês virem com folga. Por quê? O primeiro mês vocês têm que procurar trabalho, o arrendamento já vai estar pago, então para vocês terem como sobreviver até conseguir o emprego, tá? Sendo bem franca. Então, essa questão do custo foi isso. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. Eu vou tentar responder e orientar vocês da melhor forma que puder, porque, como eu disse, é uma decisão drástica, tem que ser pensada, tem que ser planejada para dar errado mesmo, né? Se der errado, você tem que ter um plano ali B, um plano Z. E é isso, gente. Por isso que eu tô justificando aqui agora a questão do valor que eu falei, tá? Se eu não me engano, eu não vi a cotação do real hoje, mas eu estava acompanhando, e se eu não me engano, 1 euro tá quase 6 reais, né? Então, a época que eu fiz todo esse planejamento, o euro ele ainda estava um pouquinho mais baixo, então tava ali, não chegando quase nos 6 reais, mas ali uns 5,5, tá? Então, é isso. Uma ótima semana para vocês. Falar de valores nunca é fácil, né? Mas que isso ajude no planejamento de vocês. Até já!